Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34. Nós vamos ler duas porções desse capítulo, começando pelo verso 14 ao 21, depois do 29 ao 34. Os irmãos acharam, amém? Segunda Crônicas 34, a partir do 14, diz: Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazido para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: os teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos seus supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e aos auxiliares real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Pula para o verso 29. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se de seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Amém? Até aqui, oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e por fazer com que essas histórias chegassem até nós com o objetivo de nos ensinar a compreender quem Tu és, o Teu desejo para as nossas vidas, os Teus valores que devem ser obedecidos. E o nosso desejo é que mais uma vez, Senhor, a Tua palavra fale aos nossos corações. Eu sou apenas o instrumento nas Tuas mãos, mas que o Teu querer prevaleça, Senhor, em cada palavra. Neste momento oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, nós lemos um texto que é conhecido e aqueles que são crentes há mais tempo provavelmente já se debruçaram sobre a história de Josias, a conheceram e sabemos que é algo fantástico que aconteceu aqui em Israel no período desse rei, que tem muito a nos ensinar. E essa história veio ao meu coração nessa semana porque quando a gente está nas redes sociais, o assunto que está em voga agora é o quê? O que você está vendo todo dia nas redes sociais? Política, né? Só política. E frases de político aqui, frases de político ali, né? Declarações de entrevistas de candidatos à presidência e assim por diante. A gente precisa aprender mais sobre política,
precisamos gostar de política, não de politicagem, mas de política, porque a gente sabe que alguém vai sempre nos governar. E refletindo a respeito de tantas frases, tantas falas, tantos memes, tantas coisas boas ou coisas ruins, me veio à tona a história de Josias. Porque no período que nós estamos vivendo, e agora entramos aí no mês de setembro, este vai ser o mês onde o assunto em voga vai ser sim a política, e a gente precisa nesse mês parar e refletir sim com muita maturidade, cautela, sabedoria, aonde nós vamos depositar os nossos votos, em quem nós vamos colocar para nos governar. Por quê? Porque muitas coisas estão em jogo nesse período. Muitas coisas podem acontecer daqui para frente se nós não nos posicionarmos e não regarmos os nossos votos e as nossas decisões também com oração. A gente olha assim as propostas de muitos candidatos, né? E a gente vê alguns muito preocupados com a economia do Brasil, que sim, está um caos, a nossa economia, precisamos nos preocupar, mas eu lembro você que não é o fator principal que deve determinar o seu voto. Um bom plano econômico, porque não adianta de nada o Brasil ser um país rico, mas onde o pecado reina, onde os valores estão destruídos, onde a iniquidade está ganhando campo. Então, a gente precisa estar atento. Tem candidatos que propagam ou defendem com unhas e dentes a preservação ambiental, né, e planos e mais planos para que isso seja realizado. Que bom, é importante sim nós cuidarmos da natureza e termos cada vez mais, né, projetos que não venham contaminar o meio ambiente, mas não adianta nada ter rios limpos, matas bonitas, mas uma população com o coração corrompido caminhando para o inferno. Nós precisamos estar atentos. Então, quando nós estamos agora analisando sobre a política no Brasil, e a gente precisa estabelecer valores também para escolher o nosso voto, é claro que nós também precisamos entender que tudo isso vai resultar daquilo que já está no nosso coração, dos valores que têm sido realmente colocados no trono da nossa vida e regido as nossas escolhas. É por isso que a história de Josias tem muito a nos ensinar. A gente conhece bastante coisa a respeito do que aconteceu depois de Davi. Nós sabemos que veio o seu filho Salomão, e depois de Salomão já o reino racha com Roboão, Jeroboão, e você conhece que existiu o reino do sul e o reino do norte, e a gente sabe que o reino do norte sempre teve reis ruins, perversos, porque o próprio Jeroboão que fez aquela rebelião, infelizmente, colocou ídolos, altares a outros deuses, orgias, pecado, e contaminou o povo. E nós sabemos que no reino do sul teve muitos reis bons, mas também teve reis maus. E quando nós olhamos para a descendência mais direta e próxima de Josias, nós vamos ver que Josias ele é neto do pior rei que Judá teve, Manassés. E quando você olha, se você olhar nos capítulos anteriores, você vai ver a descrição de Manassés, ou também ir lá para o livro de 2 Reis, você vai ver que Manassés, ele chegou ao cúmulo de colocar dentro do templo do Senhor uma estátua da deusa Assera, e ali cometiam-se orgias e blasfêmias contra o Deus de Israel. Nós vamos ver que esse rei Manassés chegou ao ponto de sacrificar seus filhos, né, alguns dos seus filhos, aos deuses pecaminosos, aos deuses pagãos. Nós vamos ver que ele mandava matar as pessoas por qualquer coisa. Se ele não gostava da cor da camisa de alguém, não gostava do time que alguém torcia, ele mandava matar. Nós vamos ver que Manassés ele levou o povo a pecar, e os cronistas vão deixar uma coisa bem clara. O nível que ele levou o povo a pecar, o povo estava pior do que os povos pagãos ao seu redor. Essa é a realidade do povo de Israel no tempo de Manassés. E nós vamos ver Manassés fazendo todas essas coisas erradas. E nós vamos ver que no final da vida ele se arrepende, Deus dá uma oportunidade para ele, mas era tarde demais para influenciar o povo.
Ele morre, o seu filho Amon reina no seu lugar. Amon faz as mesmas lambanças que o seu pai fez. Adorou a deuses pagãos, construiu estátuas e mais, levou o povo todo a pecar. No final da vida, Amon não se arrependeu, mas ele deixa um filho e depois que ele é assassinado, um menino de 8 anos, Josias, é colocado então para governar. Provavelmente naquele início, debaixo de tutela, cuidado, orientadores, mas já muito cedo, em tenra idade, nós vamos ver o texto dizendo que mais ou menos com 16 anos, Josias ele coloca no seu coração um propósito de buscar a face de Deus. E ele começa a buscar a face de Deus. Nós vamos ver que alguns anos depois, quando ele estava mais ou menos com 20 anos, ele decide fazer uma reforma e agora levar o povo para o caminho certo. E a gente vê ele começando ali por uma reforma no templo do Senhor. E nessa reforma, o povo traz suas riquezas, as pratas são fundidas e assim por diante, até que chega o momento que nós lemos. Nós vamos ver que chega um momento onde alguém encontra o livro da lei entregue por Moisés. O que é isso? É o Pentateuco. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando aquelas palavras começam a entrar no ouvido do rei Josias, descer no seu coração, lhe bate um desespero, uma indignação, e o texto vai dizer que ele rasga as suas vestes, e ali começa uma grande mudança no meio do povo de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Josias, eu coloquei aqui pelo menos 3 lições que nós precisamos aprender. E a primeira é essa. Esse rasgar a roupa, claro que na nossa cultura, imagine, se alguém ouve uma palavra, rasga a roupa, você vai pensar que essa pessoa está meio maluca, né? É bipolar, está com problema mental. Mas lá na cultura do povo judeu, mais ou menos 2.800 anos atrás, isso aqui fazia todo sentido. Todos sabiam o que estava acontecendo. O rei, ele estava indignado com aquela situação. E o rasgar a sua roupa também era essa demonstração pública de dizer: isso não combina conosco, precisamos fazer algo sobre isso. A lição que eu olho aqui e aprendo com esse verso 19 é justamente a necessidade que nós temos de ter zelo pelo sagrado. Pega na mão de quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: o pecado ainda te incomoda? Josias, quando ele recebe as palavras de Deus no seu coração, e ele olha para a realidade que o povo está vivendo, ele fica extremamente incomodado com aquilo. Ele sabia que a prática do dia a dia das pessoas estava totalmente errado e longe da palavra. Por quê? Na mesma hora que ele ouviu, ele já estabeleceu um parâmetro. Isso aqui é o cânon, isso aqui é o correto. Essa é a régua que precisa medir a nossa vida. E ele olha para a realidade, não tem nada combinando com aquilo. E ele então se indigna e decide mudar essa situação. Quando você ouve as palavras do Senhor no seu coração, você tem a certeza e a convicção que a palavra de Deus é o caminho certo? Os valores de Deus são os valores corretos? Os princípios de Deus são realmente os princípios que vale a pena nós vivermos? Porque nós estamos em tempo, e você sabe que eu falo muito disso, o tempo da era digital. Nós estamos em tempo onde todos têm voz e têm vez. Tem um filósofo que ele até disse, que as redes sociais deram voz aos idiotas. Porque, infelizmente, todo mundo agora pode entrar na internet, entrar no YouTube, entrar no Facebook, Instagram, criar o seu canal e falar qualquer coisa, e ali, muitas vezes, usando o nome de Deus, começa a criar parâmetros. Olha, isso é certo,
É assim que deve fazer. E muitas vezes a nossa geração se esquece que já foi estabelecido um padrão, já foi estabelecido um parâmetro, já foi estabelecido o que é certo, o que é correto, o caminho que nós devemos seguir, que é a palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. É a palavra de Deus que deve reger a nossa vida e estabelecer os princípios da nossa vida, seja, como eu falei, na escolha de um candidato à presidência, na escolha de um candidato a qualquer cargo político, ou também na maneira que eu vou me portar no meu trabalho, a maneira que eu vou tratar a minha família, a maneira que eu vou estar servindo no reino de Deus. A base é a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver Josias levando muito a sério isso, porque ele tinha o zelo pelo sagrado. Quando eu falo essa palavra zelo, eu me lembro também do rei Davi. E muitas pessoas, e teólogos, e pastores, e nós muitas vezes perguntamos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e a gente sabe que são vários fatores, não é apenas uma coisa, não é apenas a humildade que ele tinha, não é apenas o desejo por Deus, mas eu acredito que era uma série de fatores, e um deles era o zelo pelas coisas sagradas. Ele foi aquele que disse: o zelo pela tua casa, Senhor, pelas tuas coisas, Senhor, pelo teu reino, Senhor, isso me consome, porque ele não suportava ver as coisas indo na direção errada, na direção contrária, saindo daquilo que o nosso Deus havia estabelecido. E claro, quando nós olhamos isso, nós vamos ver Josias tendo essa certeza que a Bíblia era a palavra de Deus. É interessante que o texto vai dizer que o livro estava escondido. E eu não sei como que Josias, ele recebia as instruções e até o desejo que despertou no seu coração de buscar Deus. Acredito que foi pela tradição oral, um falar para o outro, uma geração repassando para a outra, mas fica bem claro que parece que Josias, ele nunca tinha parado para ler, meditar e estudar os livros sagrados, o Pentateuco, aquilo que Moisés havia deixado. Por isso causa esse choque tão grande. O livro estava escondido e, consequentemente, o povo vivia enganado, perdido, porque não tinha realmente a fonte ali. E daí eu fico pensando na nossa realidade hoje. Nós somos a geração que mais facilmente, em qualquer era, teve acesso à palavra de Deus. Se você pegar o desenvolvimento das Sagradas Escrituras, as montagens dos cânons, como a Bíblia chegou até nós, você vai ver que a maioria das pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus eram analfabetas. As que sabiam ler, a Bíblia sempre foi um livro raro. Livro era coisa de pessoas riquíssimas. Até ali, mais ou menos 1450, quando Gutenberg inventa a imprensa, e mesmo assim os livros ainda eram muito caros. Agora, hoje, 2018, você pega o seu celular, com 2 cliques você baixa a Bíblia no seu celular, uma versão grátis, e várias versões em português, tudo de graça ali. E a pergunta é: será que nós estamos abrindo o coração para aquilo que é verdade entrar e estabelecer o caminho para nós seguirmos? Uma geração hoje que tem a Bíblia no bolso, mas talvez a geração que menos lê de todo o coração, com a intensidade, e deixa os ensinamentos de Deus pautar as suas escolhas e as suas decisões. Será que nós não somos a pior das gerações no valor, na questão de valorizar a palavra de Deus? Será que nós não somos a geração mais acostumado, e esse acostumado é no sentido de que essa palavra já entrou nos nossos ouvidos, a gente tem muitos versículos memorizados, nós, porque assistimos pregações no YouTube e ouvimos sempre na igreja, nós até já sabemos o que o pastor vai falar. Será que nós não permitimos que algo tão sagrado, que se renova todos os dias e que sempre tem algo para nos ensinar, será que nós não permitimos que o nosso coração ficasse acostumado? Tem um teólogo que ele diz que nós somos uma geração obesa da palavra de Deus, obesa, porque assim como o nosso corpo
recebe os alimentos que geram energia. E quando a gente não gasta energia, aquilo ali daqui a pouco, né, vai acumulando gorduras e a gente fica obeso. A nossa alma também é a mesma coisa, porque é uma geração que recebe. Coloca música no carro, pregação para ouvir, vem na igreja, recebe, mas é a geração que menos evangeliza, a geração que menos prega, a geração que menos se importa em transformar as situações que nos circundam. Nós precisamos parar e aprender com Josias, justamente a deixar com que a palavra entre em nosso coração, mas aviva, venha realmente inflamar a nossa alma, venha nos despertar para arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Nós não podemos nos acostumar com a palavra ou tratá-la como mais um livro. E quando eu falo isso, eu estou falando de coisas práticas, porque no discurso, você pode conversar com qualquer crente assembleiano, ele vai dizer, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, é a verdade. Mas agora, se ele está amando, estudando, meditando e praticando e sendo dirigido por ela, é uma outra história. Nós precisamos realmente amar a palavra de Deus. O texto deixa bem claro que o coração de Josias ficou contrito e se humilhou na presença de Deus e permitiu com que aquela indignação que entrou no seu coração ao saber a vontade de Deus e ver que estava tudo errado, o motivasse a fazer alguma coisa. Quando nós olhamos os heróis da Bíblia, quando nós olhamos as heroínas da Bíblia, todos eles você vai ver essa característica fazendo parte, o zelo pelo sagrado. Esse zelo, acompanhado por essa rendição, gera uma indignação que nos faz sair do conformismo, que nos faz despertar. A gente precisa voltar a se indignar e reagir diante de tudo que nós estamos vendo aí, meus irmãos. Nós precisamos ser um Davi que, ao ouvir um Golias zombando do verdadeiro Deus, mas sabendo das histórias desse Deus, quem era esse Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que fez tantas coisas, como assim? Esse incircunciso zombando do meu Deus, eu me coloco à disposição para ser instrumento e vou enfrentar e vou derrotar. Nós precisamos ter a indignação de Neemias, ao ouvir que os muros de Jerusalém estavam caídos, e todos os povos passavam lá no meio, zombando, ridicularizando do povo de Deus, ele falou, eu me coloco nessa brecha, eu vou erguer os muros. E daí, a gente hoje liga a televisão, e estamos aí no Setembro Amarelo, até onde tivemos uma conversa com os jovens, Setembro Amarelo, que é um mês onde vai falar do suicídio, para a prevenção do suicídio. Nós moramos numa região onde o suicídio é altíssimo, moramos numa nação que também, cada dia mais os índices só aumentam, são uma média de 30, 32 pessoas por dia tirando a vida no Brasil. A coisa é séria e muitas vezes a gente cruza os braços e não faz nada. Vocês sabem que eu tenho feito essas palestras nas escolas. E essas palestras na escola da família na era digital, coloca, né? Porque nosso pastor, o nosso dia a dia aqui, é igreja, é visita na casa dos irmãos, é uma fila de atendimento aqui, e muitas vezes nós não estamos com vocês numa empresa, numa fábrica, numa escola. Mas eu tenho feito questão já há alguns anos de fazer isso. Tenho ido nas escolas, tenho ido no presídio, toda semana estamos no hospital. É preciso enxergar essa realidade. E daí, uma menina que ouviu uma palestra minha, descobriu o meu telefone, a mãe pediu um atendimento, uma menina do 9º ano, 15 anos, ela, pastor, a minha sala nós somos em torno de 20 alunos. Os que não estão se cortando, e ela veio por causa disso, cortando os pulsos e cortando as pernas. Os que não estão se cortando, eles estão seriamente perdidos no álcool e perdidos na maconha, perdidos nas drogas. Ela falou, pastor, na minha sala não tem uma pessoa que não se encaixa ou nessa realidade, ou dos vícios, ou da depressão, se cortando e muitas vezes um suicídio em potencial. Essa é a realidade dos nossos dias. E a gente está sentado no sofá espiritual, assistindo tudo de camarote, dizendo, alguém precisa fazer alguma coisa.
E o Espírito Santo hoje nos diz: é você, Josias, desperta, deixa a palavra entrar, se indigna com a situação. Nós temos ouvido dia após dia falar de corrupção, de mazelas, de podridão. O que você tem feito a respeito? A gente xinga político o tempo todo, mas nós somos uma geração de brasileiros que não fiscalizamos. Em outubro vamos lá, damos o nosso voto, mas em novembro a gente não, em janeiro, quando ele assume e assim por diante, a gente não acompanha os outros meses. Tudo se resume ao outubro, ou seja, nós precisamos voltar a nos indignar. Eu não posso ver uma geração sendo perdida pelas drogas, pelo álcool. Eu não posso ver uma geração acostumada com a palavra. Eu não posso ver falsos profetas, falsos pregadores inventando um evangelho que não existe e ficar de braços cruzados. Deus nos chama para fazer alguma coisa. Portanto, filho, portanto, irmão, portanto, irmã, volte a ter zelo pelo sagrado. Que o sagrado te consuma, que a verdade te consuma e que você realmente deixe o seu coração ser inflamado por isso. A segunda lição que eu aprendo com Josias é justamente isso. É a nossa capacidade de superar as desculpas. Porque a gente sempre arruma desculpa para tudo, né? Josias, ele podia muito bem, né, se levantar e dizer: gente, né, esse livro fala isso, mas vocês conheceram meu avô? Vocês sabiam como que é o homem? E ele colocou a nossa geração toda aí para adorar essas estátuas. Vocês sabiam como era meu pai, que morreu? Também ensinou o povo a adorar essas estátuas. Vamos continuar assim, porque senão vai ser uma mudança muito drástica. Podia usar essa desculpa. Ou, quem sabe, jogar a culpa no povo. Gente, eu não vou fazer nada. Por mais que esse livro está dizendo isso, é o povo que eles estão escolhendo esse Deus. O povo que quer adorar a Sera, a Baal e assim por diante. Eu não vou fazer nada. Mas Josias, ele não aceitou. E ele superou qualquer desculpa que podia ser colocada. Ele sabia que aquilo era com ele. Não, eu sou o rei dessa nação e eu me posiciono para defender a verdade, sem desculpa, sem transferir a responsabilidade. E como você sabe, nós somos assim, gostamos de transferir as responsabilidades, né? Gostamos de dar desculpa, e qualquer coisa é uma desculpa, né? Estava conversando com um empresário há 1 mês, 2 meses atrás. Ele falou: pastor, essa greve dos caminhões que deu no Brasil aí, para aqueles que são malandros, foi muito bom, porque para tudo virou uma desculpa, né? Não conseguiu entregar alguma coisa, greve dos caminhões, né? E teve crente dizendo que não conseguiu orar por causa da greve dos caminhões, pode ter certeza. Virou uma desculpa para tudo. A gente transfere as nossas responsabilidades. Só que a gente esquece muitas vezes que o tempo de Josias passou, Davi passou, Neemias passou, Esther passou, Ruth passou. É o meu tempo e o seu tempo. Nós somos a igreja de hoje. Essa geração clama por uma resposta. Clama por uma resposta. E a responsabilidade está sobre mim, está sobre você. Nós precisamos parar de dar desculpa. Eu sugiro você a tirar, quem sabe, alguns dias desse mês de setembro e voltar a ler o livro de Atos, a história de Paulo. Alguém que desde o início sabia que iria sofrer pelo Evangelho, porque o próprio Deus falou para ele. Na aula de história da igreja, eu estava comentando com os alunos do CTM. Né? Paulo, e a história de Paulo, é todo dia um tapa na nossa cara, da nossa vida medíocre que nós temos vivido. Porque, olha só, na viagem missionária, né? Chega em Icônio, começa a pregar o evangelho, tem perseguição, ele sai, vai para Listra. Lá em Listra, está pregando, olha para um paralítico que vê que tem fé, ora, um milagre acontece, aquele homem se levanta,
E o pessoal começa a idolatrar eles. Olha, os deuses desceram até nós. Aí está Zeus e aí está Hermes. E começam a adorar eles. E, gente, para com isso. Nós somos gente como vocês. Isso aqui é a manifestação do poder de Deus. Vocês precisam abrir o coração para Cristo e tal. Aquele povo se indigna, se rebela. E o pessoal de Icônio vem para Listra. E ele é apedrejado. Eu acredito que Paulo morreu. Porque ele é levado para fora da cidade, apedrejado, o texto diz, apedrejado até a morte. Acredito que mataram Paulo. E os versículos seguintes diz, os apóstolos vieram, cercaram ele, acredito que oraram por ele, eu acredito numa ressurreição que aconteceu, está em Atos 14, se eu não estou enganado. E daí a gente pensa, não, os camaradas de Listra apedrejaram Paulo, ele nunca mais vai pregar lá. E o texto diz que ele se levanta e volta para as cidades e vai lá em Listra. E lá ele começa a pregar de novo, e aqueles que tinham se convertido, o texto diz, ele começa a testemunhar, dizendo, nós precisamos aprender também a sofrer por Cristo, por amor a Cristo. E daí a gente olha para a nossa realidade. A gente não sofre nada por Cristo. A gente não sofre nada por Cristo. Quando a gente para ver as perseguições ao redor do mundo, nesse exato momento, gente sendo colocada num paredão, ou nega a Cristo ou morre, gente passando fome, em várias tribos da África, os muçulmanos cercam e deixam ali semanas sem comida entrar, pessoas morrendo por causa da fé, e a gente aqui no Brasil, liberdade de adoração, liberdade de vir para a igreja, liberdade de ler a palavra, enquanto lá na Coreia do Sul tem gente cavando buraco atrás da sua casa para enterrar a Bíblia, acordar de madrugada para ler uma folha que seja da Bíblia, de fome que tem pela palavra, e a gente aqui. Irmãos, alguma coisa está muito errada. Muito errada com o nosso Evangelho. Nós precisamos superar desculpas e sermos instrumentos poderosos de Deus. Ou a gente ora, ou a gente medita na palavra com todo o coração e deixa essa palavra entrar, e deixa essa palavra direcionar as nossas atitudes, ou nós vamos continuar com essa vida espiritual medíocre, cantando sobre avivamento, cantando sobre amor e adoração a Deus, mas com grande risco de ouvir o que os fariseus ouviram. Um povo que me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos voltar a nos converter, porque quando a palavra de Deus de fato, ela é impregnada no nosso coração, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser o que Josias fez. É arregaçar as mangas e é fazer uma transformação social. Essa é a terceira lição. É fazer o que precisa ser feito. Porque o que precisa ser feito vai ir contra a correnteza. O que precisa ser feito vai levantar indignação, vai levantar inimigos. Ou você acha que não tinha muita gente ganhando com a idolatria de Israel? Você acha que não tinha muita gente se dando bem com tudo aquilo que estava acontecendo de perversão? Tinha muita gente se dando bem. Mas Josias, e daí se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver, a partir ali do verso que nós lemos, a partir do verso 19, vai dizer assim: e Josias então convocou todo o povo para uma reforma. Ou seja, ele era o rei, usou o seu ofício, usou o lugar onde ele tinha estado e que ele entendia que Deus o tinha colocado para dar o primeiro passo. A gente olha para o nosso Brasil e a coisa está tão feia que a gente corre o risco de desanimar e dizer, não tem mais jeito.
E essa fala tem se repetido em muitos lábios de crente. O Brasil não tem mais jeito. E tem um monte de gente fugindo do Brasil porque já perderam a esperança. Mas em Deus há uma esperança para o Brasil. Em Deus há uma esperança. E o que precisa acontecer é nós deixarmos o nosso coração bater como bate o coração de Deus pelo Brasil. Só que alguém precisa dar o primeiro passo. Assim como Josias, ele disse, eu sou o rei e eu vou dar esse primeiro passo. Cada um de nós, seja na nossa casa, seja na nossa família, na nossa empresa, na nossa rua, a gente precisa dar o primeiro passo. E Josias, ele convoca o povo e diz, vem cá, todo mundo se reúne. O texto vai dizer que era gente simples, gente importante, os analfabetos, os doutores, todos vão lá para ouvir o que o rei tem para falar. E daí o que ele começa a falar? As palavras do livro da lei. Leu para todo o povo os mandamentos do Senhor. E ali ele começa a ensinar. Isso é o certo, isso é errado. Essa palavra, o ensinar, ela precisa, mais uma vez, ser resgatada também na nossa prática de vida. Porque assim como a gente arruma desculpa, como eu falei, para nós assumirmos um compromisso mais sério com Deus, a gente também tem terceirizado a educação espiritual das pessoas que se convertem. Ah, não, mas tem um ministério do discipulado na igreja, então o meu vizinho que eu trouxe aceitou a Jesus, o grupo do discipulado agora é responsável, o pastor é responsável e assim por diante. Você é responsável por ensinar. O plano mestre de evangelismo é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensine-os a guardar os meus mandamentos. É minha responsabilidade e é a tua responsabilidade. A responsabilidade de ensinar a respeito de fé, de Deus, para os meus filhos, Ashley, Kenny e Jel, é minha responsabilidade. Não, pastor, mas e a escola dominical? Tem escola dominical e amanhã vai ter escola dominical. Tem os cultos infantis? Tem. Mas a responsabilidade não é da tia Marlene, não é do tio fulano, a responsabilidade principal é minha. Eu preciso fazer os cultos domésticos na minha casa. Eu preciso ensinar a Bíblia para essas crianças. Eu preciso ser testemunha do que é ser um verdadeiro cristão para eles. É minha responsabilidade. E você, pai que está aqui, é sua responsabilidade. Mas pastor, meu filho já cresceu, meu filho está com 18 anos, meu filho está com 20 anos. Se a vida dele não está conformada com a palavra de Deus, ele pode ser pai. Você ainda é responsável para encostar no seu filho e dizer, filho, esse aqui é o caminho certo, essa é a atitude que agrada a Deus, vamos mudar essa maneira de você tratar tua esposa, teus filhos, teu trabalho, teus negócios. Ora por ele, clama, mas não transfira a responsabilidade. Para com esse negócio de jogar culpa na igreja, a culpa é do pastor, a culpa é porque a música daquela igreja não é boa, meu filho não gostou, se desviou, né? A culpa foi que o líder dos jovens não cumprimentou, a culpa foi... Não, a culpa é tua, a culpa é tua. E você precisa se inconformar. Se os teus filhos, teus parentes, os teus pais, alguém da sua casa está indo para o caminho da perdição, se posiciona, volta a chorar, volta a clamar. Me lembrei do testemunho que eu vi o pastor Cleito, acho uma vez falar, um parente dele, o filho no mundo das drogas, e aquele pai ele decide clamar todos os dias de madrugada, acordava, não aceito o meu filho no mundo das drogas. Até que houve a transformação e hoje é uma bênção, líder de missão lá no Morel, é isso? Né? Nós precisamos ensinar essa geração que está vindo aí a se posicionar e a obedecer à palavra de Deus. Depois o texto vai dizer assim, que ele leva o povo a fazer uma aliança com Deus, ou seja, uma evidência pública dessa escolha. Isso me faz lembrar o Josué também. Gente, nós vamos entrar na terra prometida, o caminho de Deus é esse, se nós obedecermos vai vir bênção. O que não agrada a Deus é isso, se vocês seguirem o caminho da perdição vai vir maldição. E vocês escolhem o caminho que vocês quiserem, mas eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Precisamos voltar a fazer esse tipo de aliança com o nosso Deus. É determinar no nosso coração em ser obediente ao Senhor, independente dos custos, independente do que vão falar, independente dos prazeres terrenos que eu vou perder. É querer obedecer e agradar a Deus de todo o coração. E depois ele vai dizer: tirou e queimou tudo que estava relacionado à idolatria. Ou seja, como eu falei, ele arrumou um monte de inimigo, um monte de gente que estava ganhando com essa idolatria. Em Israel, enquanto eu for rei, não vai ter estátua a outros deuses. Queimam tudo, destruam tudo e assim por diante. E daí a gente olha para a geração de cristão hoje, e muitos têm deixado um espaço para coisas que não agradam a Deus. O que tem de crente que não está disposto a abrir mão do pecado hoje é algo assustador. Sabe que é pecado. E daí vem com um discurso satânico de um falso evangelho que tem pregado a supergraça. Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu nasci gay e Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu pulo a cerca e Deus me aceita do jeito que eu sou. Eu fumo um baseado e Deus me aceita de um jeito que sou. Que evangelho é esse? Deus recebe a todos, mas recebe para transformar e fazer um instrumento nas suas mãos. Deus chama a todos, mas não quer que você continue do jeito que você está. A verdadeira conversão gera uma transformação. Ou se não, pega a sua Bíblia e rasga ela. Rasga a tua Bíblia. Você que prega essa super graça que não precisa de mudança, joga a sua Bíblia fora, porque para você não serve de nada. Porque a palavra de Deus que nós seguimos, obedecemos, é a nossa regra de fé. Ela vai dizer assim, 1 Coríntios 6:9, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, porque nem os imorais, e se a gente parar para refletir em cada palavra, imorais, as piadas sujas que você conta, a imoralidade que você assiste, isso te coloca para fora do reino de Deus. Imorais não vão entrar no reino de Deus. E o texto continua: nem idólatras, seja pessoas que adoram estátua, gesso ou madeira, ou aqueles que colocam homens no trono, times de futebol no trono, ou qualquer outra prática no trono. Idólatras não vão entrar no reino de Deus. Adúlteros. Não, pastor, mas é só uma conversa pelo WhatsApp. O teu coração já está em adultério. Confessa, arrepende, deixa, porque é adúltero. O texto continua dizendo: nem homossexuais. E Paulo ele chega a dizer: nem passivos ou ativos. O texto continua: nem os ladrões, nem os avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros não vão herdar o reino de Deus. Essa palavra continua de pé. O caminho que leva à vida eterna continua estreito. Largo é o caminho, larga é a porta que conduz à perdição. Nós precisamos entender essa realidade e levantar a bandeira do verdadeiro evangelho. Esse evangelho que dá jeitinho para entrar no céu, isso aí não é o verdadeiro evangelho, não é o evangelho de Cristo, isso é o evangelho de Satanás. É Satanás que abre as portas e aceita na casa dele todos do jeito que estão, e lá só vai piorar. Mas o reino de Deus não, porque o nosso Deus disse: é de santos, porque eu sou santo. E esse processo de santificação, ele acontece na nossa vida. Não podemos aceitar isso.
E é por isso que Josias, diante de todos, ele se manifesta dizendo: vamos fazer uma aliança com o nosso Deus. E ali é estabelecida esse pacto. Você vai ver também, a próxima atitude de Josias é: eu vou expulsar do território de Israel todos aqueles que são adoradores de Baal. E expulsou os sacerdotes, as sacerdotisas, todos aqueles que influenciavam o povo ao caminho errado. Ou seja, má companhia não serve para aqueles que querem viver em santidade. Não vou permitir que pessoas que não têm compromisso com Deus tenham acesso ao meu coração. Fora, aqui não. Ele depois manda destruir todos os altares pagãos que estavam ali em Jerusalém, e ele manda ir destruindo até o limite, até a fronteira, até Samaria. Ou seja, vamos estabelecer o reino de Deus até onde nós conseguirmos chegar. E depois, eu não vou ter tempo de entrar em todos os pontos, mas ele celebra a Páscoa, que há muitos anos estava esquecida. Isso fala do que, pastor Lediel? Isso fala de um renovo na maneira de celebrarmos ao Senhor. O celebrar novamente a Páscoa aqui, para nós hoje, isso aqui é um chamado, para nós revermos a maneira que nós estamos cultuando a nosso Deus. E a gente precisa parar e olhar para essa realidade aqui, porque muitas vezes nós entramos aqui, e é ridículo o nosso comportamento na casa do Senhor. Pastor, mas a adoração não é estilo de vida? É estilo de vida. E o culto não se limita a essas quatro paredes. O culto é a vida e deve estar em todo lugar. Mas em outros lugares, nós estamos com o celular na mão, nós estamos acessando a internet, nós estamos preocupados com a conta para pagar, o serviço que precisa fazer, e a gente não consegue tirar exclusivamente para Deus. As igrejas estão aí de portas abertas para isso. É 2 horas que você tira para vir aqui se concentrar em Deus e ter um relacionamento direto com Deus. E receber aquilo que Ele tem reservado para nós. Mas tem gente que chega aqui e nessas 2 horas não consegue ficar sem entrar no Facebook, no WhatsApp, não consegue se concentrar na adoração, a música está cantando, tocando, está sentado no banco, assistindo o culto, mas Deus não chama espectadores, Deus chama adoradores. É isso que Ele está procurando. Gente que deixa realmente a palavra arder na alma e sabe que é uma grande oportunidade. Cada vez que nós entramos dessa porta para dentro, nós temos a oportunidade de ter um encontro com o eterno, diferenciado, real, transformador, purificador na nossa vida. Não chega aqui e fica com cara de bobo, ou com crítico, ou com um espírito de murmuração. Chega aqui e adora, chega aqui e louva, chega aqui e celebre. É isso que o Senhor espera de nós. Josias, ele nos convoca para celebrarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E eu vou caminhar para o final. A palavra de Deus, quando ela é amada, quando ela é observada, ela vai gerar isso aqui, o verdadeiro avivamento. E o texto vai dizer que enquanto Josias foi vivo, ele levantou essa bandeira, ele perseverou com essas ideias, com esses projetos, com o desejo de servir ao Senhor. E o texto vai dizer que até o dia da sua morte, o povo não se desviou dos maus caminhos. Uma geração foi marcada, uma geração foi impactada, uma geração foi transformada, porque um homem se colocou à disposição de Deus e disse: Deus, eis-me aqui, eu quero ser instrumento para a minha geração. Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Antes de passar para o nosso pastor presidente, eu quero finalizar hoje com uma palavra reflexiva que o próprio Jesus disse. Imagine a cena. Mateus vai dizer que Jesus acorda e vai para a praia. Daqui a pouco alguém viu que Jesus estava lá, chega mais um, chega outro. Uma multidão se ajunta ao redor de Cristo na praia. Imagine você lá, você na praia, olhando o mar da Galileia, e Jesus falando. E Jesus começa a ensinar
e ele começa a contar uma história de um semeador que saiu a semear. Foi jogando sementes. Jogou semente aqui, jogou semente ali. E você conhece a história da parábola do semeador. Agora, eu quero que hoje, eu vou ler aqui a interpretação que Jesus dá. Eu queria que você fizesse uma aplicação na sua vida. Que solo é o teu coração? Porque você tem recebido a semente. Você está recebendo hoje aqui a semente. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Que tipo de solo você é? Não na teoria, na prática. Jesus disse: portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Mateus 13:18. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado em seu coração. Você está aqui, você já está entendendo a palavra. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, das verdades, dos princípios de Deus, ele logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e a tornam infrutífera. Mas finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Qual é a tua reação diante da palavra de Deus? Não está entendendo? As coisas da vida estão sufocando. O maligno está roubando. As distrações da vida estão tirando teu foco. Ou você quer ser esse terreno fértil, que entende, pratica, e a consequência lógica, essa semente vai gerar uma planta, vai crescer e vai dar fruto. Pastor, mas eu estou uns 20 anos na igreja e eu não consigo frutificar. Tem alguma coisa errada, muito errada, com a palavra de Deus no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos. O nosso pastor presidente vai fazer essa oração. Cabeça baixa, meus queridos. Que bom que você veio para adorar ao Senhor. O tempo de Josias já passou. Hoje é o meu tempo e o teu tempo de fazermos a diferença. A renovação que precisa acontecer em cada casa, em cada coração, em cada vida, começa com a palavra de Deus. Começa com você pegar a palavra e colocar em prática no teu coração. Foi isso que Josias fez. E Israel experimentou um grande avivamento novamente. Porque sempre quando Israel voltava para a palavra, os milagres e o avivamento acontecia. Que você possa entender que aquilo que precisa acontecer na tua casa, na tua família, nos teus negócios e até mesmo na igreja, no nosso país, tem que ser através da palavra. É a palavra que vai trazer essa renovação. Pai Santo, Pai querido, nós ouvimos a tua palavra, ouvimos tudo aquilo que Josias, mesmo na tenra idade, mas propôs o seu coração a colocar a palavra em prática,
e porque ele propôs o coração em colocar a palavra em prática, Israel experimentou um grande avivamento. Deus, as famílias desta cidade precisam experimentar um grande avivamento. Nosso estado, nosso Brasil precisam sim experimentar um grande avivamento, e que esse avivamento venha pela palavra, que possamos dar mais crédito à palavra, que possamos não apenas sermos ouvintes, mas que possamos ser praticantes da palavra. Te agradecemos, Pai, por esta mensagem ouvida, por essa mensagem pregada nesta noite, e que essa mensagem possa falar alto aos nossos corações, para que possamos rever o nosso evangelho, rever o nosso cristianismo, rever a maneira que estamos cultuando a Ti, Senhor, e que possamos dar um ponto final nessa, muitas vezes, nostalgia. Muitas vezes nós precisamos entender que precisamos colocar um ponto final no comodismo, na nossa maneira fria ou morna de cultuar a Ti, Senhor, mas que possamos deixar nosso coração ferver pela Tua palavra, que possamos voltar a se apaixonar pela Tua palavra, que possamos voltar a ter prazer em meditar e ouvir a Tua palavra. Sim, Espírito Santo, desperta cada um, Senhor, para ser apaixonado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é apta para discernir as intenções. A Tua palavra quebra a dureza dos corações. A Tua palavra nivela os terrenos da alma. A Tua palavra tira a distância que separa alguém de Ti, Senhor, porque a Tua palavra aproxima. Te louvamos pela Tua palavra, em nome de Jesus.